Fala, Joe, beleza? Vamos começar mais uma análise gráfica de uma moedinha interessante que já tem vídeo no canal sobre ela, que é a moeda Winklink. Então vamos agora ver como é que os gráficos estão reagindo a tudo que está acontecendo no mercado, né? Vamos ver se ela tem chance de voltar à máxima dela e o que é que o gráfico vai me dizer para o futuro próximo dessa moeda, né? Vamos lá, ela é uma moeda relativamente nova, né? Tem pouco mais de um ano e meio, mas a gente vai fazer uma análise dela aqui o melhor possível, tá? Então vamos lá. Agora que vocês estão vendo os gráficos, o que é que a gente vai fazer aqui? O que é que esse gráfico está dizendo para a gente? Primeiro, esse é um gráfico mensal. Como essa é uma moeda nova, como eu falei para vocês, esse gráfico mensal talvez não seja muito interessante para a gente fazer a análise. Então, talvez o mais interessante a se fazer e o que eu recomendo vocês a fazerem também é puxar esse gráfico aqui para o semanal, porque nós teremos muito mais informações para analisar. Como vocês viram, né, no mensal eu não tinha uma Bollinger Bands muito grande aqui para poder fazer uma análise bem feita. Aqui no semanal eu tenho uma análise muito melhor. E qual vai ser a diferença aí nas informações que eu vou pegar? Se eu estivesse fazendo uma análise mensal, eu estaria me preocupando mais com um longo prazo, médio a longo prazo, né? Coisa de meses e anos aí na frente. Já que eu puxei para o semanal, isso vai me dar uma informação mais curta. Então, no curto espaço de tempo, tudo que eu pegar de informação aqui é o que pode acontecer com a Winklink, com o gráfico, com o preço dessa moeda. Então, o que é que a gente tem que levar em consideração aqui? Que essa análise agora é uma análise mais de curto para médio prazo, beleza? Então, é isso que a gente tem que focar aqui agora. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente pode ver aqui no gráfico, né? A gente vê aqui que 29 de março, né, foi uma data que teve uma valorização muito grande. Como esse gráfico é semanal, a gente tem que analisar essa vela como uma variação semanal. Então, nessa semana desse mês de março de 2021, teve uma valorização muito grande, uma negociação também muito grande, sem precedentes aqui no gráfico do Winklink. Na próxima semana, já em abril, né, já entrando no próximo mês, já teve uma variação muito grande também, uma volatilidade gigante, um volume de negociação muito alto, mas com fechamento em baixa e iniciando o mês de abril, né, em baixa. Aí tivemos a segunda semana de abril baixa também, terceira semana de abril em baixa e ele fecha a quarta semana de abril tendo uma leve variação positiva, beleza? Essa leve variação positiva foi de 23%. No gráfico pode parecer pouca coisa, mas 23% em uma semana é muita coisa para um mercado desse que está indo mal das pernas, né? Mas isso foi lá atrás, foi ano passado. O que é que esse gráfico vai me dizer hoje? Ó? A Bollinger Bands, como a gente sabe, é um indicador que mostra muita volatilidade do ativo, né? A oscilação dele, a sensibilidade para o mercado. A gente vê que nesse período aqui, que ele teve essa alta muito grande, esse bicho estava muito sensível a qualquer tipo de notícia do mercado. Dá para levar em conta, só olhando aqui dá para você saber que isso está acontecendo mesmo. Como ela subiu muito e ficou muito sensível, a volatilidade dela também pode jogar esse preço todo aqui para baixo. Então esse preço poderia ter caído muito aqui também, porque essa faixa aqui dentro da Bollinger Bands, essa faixa mais azulzinha aqui dentro, né, mais escura, ela é uma área em que o preço pode tanto bater lá para cima como bater tudo lá para baixo. Então ele pode oscilar ali dentro. Então, a gente tem que olhar isso aqui também. É lógico que a linha média da Bollinger Bands ela vai dar uma segurada aí em alguns momentos, como a gente pode ver aqui também, ó, que quando ele bate, depois que ele cai, ó, ele volta a dar uma subidinha aqui, ele não vai encostar lá embaixo. E nem volta para os patamares iniciais aqui, ele só volta agora, né? Mas a gente chega lá já. Deixa eu dar uma aumentada aqui para poder facilitar ainda mais a vida de vocês aqui, para a gente fazer a análise. E aí esse preço começa a se recuperar aqui no movimento de alta, que são 210% de valorização até ele encostar novamente na linha média da Bollinger Bands. A gente vê uma alta muito grande. Tem gente que diz o quê? A moeda, depois que ela cai, ele acha que a moeda morreu completamente, né? Depois que essa moeda caiu, ela morreu, não tem como mais você fazer dinheiro nessa moeda. Você tem que esperar ela voltar para os patamares que ela estava anteriormente da queda para que você tenha algum tipo de ganho.
E é aí que muita gente se engana, porque você vai perder dinheiro. Você esperar que a moeda se valorize para comprar lá em cima é errado, né? Depois que a moeda cai, é que você começa a acumular moedas que têm bons fundamentos. Então você compra as moedas que são mais interessantes, você acumula mais essas moedas para depois você ganhar com a recuperação dessa moeda para aqueles patamares que você já sabia que ela ia recuperar. Então, dá para ganhar dinheiro sim, e o momento que eu mais compro criptoativo é quando a moeda realmente cai. Se eu, por exemplo, vejo um Bitcoin que já bateu 70 mil dólares e ele caiu 50%, tá lá em 35 mil, por que eu não vou comprar um ativo desse que tem totalmente chance de se recuperar e voltar para os 70 mil dólares? Não faz sentido eu não comprar, né? E o que muita gente faz no mercado, que eu já falei para vocês e que vocês sabem também, né? É que o pessoal vai, a Maria vai com as outras, né? Se o mercado tá super aquecido, se valorizando muito, o pessoal deixa para comprar tudo lá em cima. E esquece que, na verdade, as fortunas são feitas quando o mercado está em crise, quando está lá embaixo, quando ninguém quer comprar. Então a gente pega e arrisca no mercado que está todo mundo morrendo de medo, porque sabe que aquela moeda tem um bom fundamento e ela pode se recuperar. E quando isso dá certo, é aí que a gente se aposenta e compra uma Lamborghini, né? Como um amigo meu gosta muito de falar. Então, só essa recuperaçãozinha aqui, que nem parece muita coisa, foi uma recuperação de 210%, mesmo ela não tendo voltado para os patamares lá de cima anteriormente, né? Mas 210% de valorização em 21 dias é muita coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. No mercado você não vai encontrar esse tipo de coisa, no mercado de ações tradicional você não vai encontrar esse tipo de valorização. Mas está aqui. Com 100 maninhas aqui de um trade, um swing trade de algumas semanas, você conseguiria ter pego 210%. Teria essa chance de pegar. Em outro momento aqui, mais na frente, ó, 20 de setembro a 20 de setembro a 15 de novembro, alguns meses também aqui, ó, 2 meses, né? 2 meses, quase 2 meses. 175% de valorização também. Então teve um outro momento, logo depois daquele de 210, que você ainda poderia ter pego 105, 175% de valorização. Por quê? Porque a gente que faz análise semanal, mensal, né, que sabe o momento certo de esperar a moeda voltar a se valorizar, ou de uma moeda interessante, que tem bons fundamentos, como a Winklink, que a gente já tem um vídeo aqui para vocês, eu vou inclusive marcar no final desse vídeo, que é uma moeda Winklink, ela poderia se recuperar, ou pelo menos mostrar uma valorização novamente, como é o que aconteceu aqui nesses dois momentos. A gente poderia ter esperado isso acontecer quando ela voltasse para os patamares anteriores, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar as linhas de resistência e de suporte para a gente tentar identificar melhor as informações que esse gráfico está dando para a gente. Então vamos lá. Suporte, resistência. Opa, então vamos botar aqui em verde. Como vocês sabem, né, eu gosto de colocar todas as resistências em verde para saber que foi a valorização, né? Então botei um ali, botei um aqui, vamos botar esse ponto aqui também. E para fechar esse aqui. Pronto. Agora vamos botar os suportes. Vamos os suportes fortes que a gente tem aqui. E mudando de cor para o vermelho. Um outro suporte forte que é justamente o piso do preço, né? Lá embaixo, vem aqui, cadê? Não foi. Vamos botar de novo. Aqui, pronto. E vamos lá, mais um aqui. A gente vê que ele bate muito em vários pontos aqui. Então, vamos lá. Mais um. Ficou bem em cima do outro, né? Mas tudo bem. 3 pontos aqui para a gente identificar aqui o que é que aconteceu com o preço. Então a gente vê que o preço bate e ele chega no suporte que ele não somente encostou aqui, né? A gente vê que esse preço desceu nesse momento aqui. Só que por que ele não continuou descendo? É porque essa é uma faixa de preço muito importante, muito forte, que voltam a comprar nessa faixa de preço. Então os investidores já sabiam que esse ponto aqui poderia ser um ponto importante. Por quê? Porque além desse ponto ser um ponto de resistência, de suporte forte, ele também tinha umas resistências aqui atrás.
E quando a gente sabe que quando uma faixa de preço passa de uma linha dessa, né, uma linha de suporte é superada, ela vira uma linha de resistência. E quando uma linha de resistência é superada, ela vira uma linha de suporte. Beleza? Então, isso aqui, num momento atrás, era uma linha de resistência muito forte. Quando esse preço chegou lá em cima e ele voltou caindo tudo aqui, e ele bate nesse mesmo preço aqui, que era uma resistência e virou um suporte, ele suporta para o preço não continuar caindo. E o preço volta a subir, a se recuperar para os outros patamares, até ele encontrar uma outra linha de resistência, que ele vai sofrer uma resistência de preço, porque as pessoas vão vender para realizar lucro, e ele vai dar uma quedinha, depois acumular valorização para subir de novo. Então é isso que acontece. E o que é que a gente vê aqui mais na frente? A gente vê uma sequência de tendência de queda. E como a gente colocaria uma linha aqui para tentar entender mais ou menos o que é que está acontecendo. Eu não vou colocar lá de trás do preço máximo, porque eu não acho que ele vá se recuperar no curto espaço de tempo. Então vamos fazer uma análise de curto prazo, médio prazo. Então eu vou pegar esse período aqui, beleza? Como é que a gente faz? Vou colocar uma linha de tendência aqui, vou colocar a setinha para a gente ficar mais fácil de identificar para onde esse preço está indo. Botar esse preço caindo. E depois vou pegar um aqui de trás, cadê? Não vai dar para botar, mas a gente vai identificar uns preços de queda aqui também, ó. Queda, queda e queda. Aumentando o gráfico para ficar um pouco mais fácil, eu vou mudar a cor dessas linhas para preta para ficar tudo bem diferente, para a gente não se confundir com o que a gente está vendo. Então a gente acha uma área de preço aqui na moeda Winklink que está com a convergência de queda. Então está caindo. O mercado todo está caindo. A moeda Winklink não é uma moeda que está nadando contra a maré. Ela também está sofrendo muito. Principalmente pelo quê? O interesse das pessoas no mercado de investir em moedas de metaverso, investir em moedas de jogos, que essa moeda é uma moeda de jogo, e também presta alguns serviços de dados também. E o medo do mercado está muito grande para investir nesses tipos de projeto. Então a gente vai esperar realmente que essas moedas se desvalorizem, elas vão cair, elas vão sofrer muito. Não é como o Ethereum ou a Bitcoin, que tem muita demanda por essas moedas. A moeda Winklink não tem tanta demanda assim como essas outras moedas têm. Então a gente vai ver um movimento de queda como é o que está acontecendo agora, certo? Perfeitamente normal. Mas, como essa é uma moeda muito demandada por muitos investidores para entender como é que funciona essa moeda, eu estou trazendo aqui para vocês para a gente fazer uma análise. Esse é o meu segundo vídeo mais visto, é sobre a moeda Winklink. Então, eu estou pegando essas moedas que as pessoas mais demandam, né, que vocês, meus seguidores, mais demandam, para fazer a análise logo sobre elas e depois a gente vai pelas outras moedinhas que a gente tem mais conhecimento. Tipo, Bitcoin todo mundo sabe, né? Então, a gente faz a análise do Bitcoin um pouco mais para frente. Então, vamos lá. E eu estou sempre fazendo também no YouTube, no Instagram. Então, movimento de queda. A gente vê um movimento de queda muito grande, apesar de breves momentos de valorização. Como eu falei para vocês, esse momento aqui teve quase 210% de valorização, né? Aqui, 200 e pouco. A gente pega aqui também esse outro momento aqui, que também tem uma valorização grande aqui de 175, que a gente já tinha visto antes, né? Então, são momentos de valorização grandes que a gente vê ainda na Winklink, apesar de momentos de queda, beleza? Ela estava tentando voltar a se valorizar aqui nesse momento, só que quando entrou o bear market, né, que foi a desvalorização total de todas as moedas do mercado, a gente viu que tudo começou a ruir, a cair, e ela parou a tendência de alta, que ela ainda vinha com a tendência de alta aqui. Se a gente pegasse o momento aqui de trás e puxasse aqui para cima, a gente via que esse momento aqui, ó, a moeda continuava com a movimentação de valorização. Só que a partir do momento que ela supera a linha de tendência aqui de valorização, ela se torna ela muda a tendência dela para uma tendência de desvalorização. Então agora nós estamos no momento de desvalorização da moeda Winklink, porque ela está toda caindo. Se eu tirar isso aqui, a gente vai ver isso. Está tudo caindo e a partir desse momento aqui que ela começou a cair, esse ponto que foi cruzado aqui de 0,0004 começou a cair e mudou a tendência da moeda para uma tendência de desvalorização. Então é isso que está acontecendo com a Winklink agora. Queda e desvalorização por mudança de tendência. Então, essas
linhas que a gente coloca, elas nos ajudam muito a identificar esses pontos importantes. Então, quando você estiver fazendo a sua análise, estiver analisando aí a moeda que você achar mais interessante, e você começar a traçar as linhas de tendência e de resistência aqui do ativo, e você vê esses pontos importantíssimos aqui, cruciais para uma valorização ou uma mudança de tendência para desvalorização da moeda, você se posiciona nesses momentos. O que é que eu costumo fazer? Nesses pontos aqui, em que mais o preço se encosta na linha de tendência anterior, eu geralmente coloco pontos de compra, porque é o que geralmente acontece é quando ela bate na linha de tendência, ela volta a se valorizar. A gente vê nesse ponto, deixa eu colocar aqui, a gente vê nesse, opa, cadê? Pronto. Aqui. É isso? Não, é para baixo. Aqui, pronto. A gente vê nesse ponto, ponto de valorização, de bate e volta a subir. A gente vê aqui também, bate e volta a subir. A gente vê aqui também, bate e volta, e ele bate, volta a subir, mas mesmo assim não tem força para continuar se valorizando, né? E cai. Aqui a gente vê uma sequência de tendência de valorização. Nesse período aqui, sequência de tendência de valorização, mas aqui, como ele não tinha força para continuar se valorizando, ele cai, supera a linha e volta a cair. Mas você vê que ele ainda teve alguma compra. Por quê? Porque muitos investidores colocaram também o stop dele de compra aí para poder começar a comprar. Então ele se valorizou nesses pontos. Deixa eu tirar. Ele acaba se valorizando nesses pontos. Isso aí é o que todo mundo espera que vai acontecer. Só que não foi o que aconteceu. Entrou o bear market, começou a cair, o que é que deveriam ter feito? Quando você faz esse tipo de movimentação, em vez de você simplesmente deixar e comprar e esperar sem vender, você coloca um stop loss. Então, o que é o stop loss? Quando está caindo, você tem um percentual de perda que você vai aceitar perder, e se ele cair abaixo daquele percentual de perda, ele vende automaticamente para que você não tenha uma perda ainda maior do seu dinheiro. Beleza? Então, isso é uma forma de proteção do seu ativo. Quem não coloca stop loss e faz trade é maluco, beleza? Então, seguir uma tendência de desvalorização nesse momento agora. Quanto é que pode ser isso aqui? Como eu sempre coloco aqui o Fibonacci, né? Vamos colocar o Fibonacci novamente para a gente tentar identificar um ponto de desvalorização para esse ativo. Opa, coloquei o ativo, coloquei o bicho errado. É aqui. Sempre me confundo. Então vamos lá. Tentar identificar até onde pode cair ainda. Eu vou pegar até a linha de resistência aqui desse período. Vou puxar um pouquinho mais para cá para a gente também ter um prazo maior de tempo. Então esse preço caiu, superou a linha de suporte aqui de baixo, tá? A primeira linha de suporte do Fibonacci. Encostou na segunda, superou também, nem tomou conhecimento. Caiu novamente, teve uma resistência aqui porque a gente encontrou vários pontos importantes, né? Tanto a Fibonacci como também a linha de tendência. Depois ele supera a linha de tendência e a Fibonacci, encosta novamente na de Fibonacci aqui embaixo, só que ele agora tem uma valorizaçãozinha, né? Ele bate e se valoriza. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, vários investidores também estão fazendo análise e eles estão identificando as mesmas coisas que a gente está identificando aqui. Então esse preço cai, encosta na linha de tendência aqui de queda agora, que já mudou a tendência. A partir desse ponto aqui, a tendência já mudou e já é uma tendência de desvalorização. E ele vai alcançar todas essas linhas de resistência e de suporte aqui do Fibonacci, caindo muito. Inclusive, ele está se aproximando da maior queda que tem, né? Então, pode ser que esse ativo ainda caia mais e alcance os níveis mínimos de preço desse ativo quando ele começou a ser negociado. Pode ser que isso aconteça? Eu acredito que isso vai acontecer, porque nada me indica aqui no gráfico que a gente vai mudar uma tendência para uma tendência de valorização no curto prazo. Não vai. No curto prazo e médio prazo, eu não acredito que isso vai acontecer. Pode ser que aconteça no longo prazo? Pode, mas eu ainda acho que vai cair mais. Então, se for entrar vendido. E é melhor nem entrar, é melhor pegar o seu dinheiro e investir em moedas que estão com tendência de valorização ou que tem um projeto muito bom e que estão muito descontadas. Essa é uma moeda que não tem um projeto maravilhoso como outras moedas que a gente viu, mas ela tem um projeto interessante, beleza?
ela tem demanda de mercado, não muito, mas tem demanda de mercado. Então pode ser que ela volte a se valorizar, não para os níveis anteriores no médio prazo, como eu já disse para vocês aqui várias vezes, mas ela pode sofrer ainda tendências de valorização. Se ela voltar a se valorizar, quando ela encostar nessa linhazinha aqui, que eu acho que ainda vai demorar algum tempo para ela voltar para cá, algumas semanas aí, meses, mas para ela se recuperar de novo, pelo menos para a última resistência dela já são 330% de valorização aí. Então dá para ganhar dinheiro, né? 330% é um negócio que deixa qualquer um feliz. Então, breves momentos de valorização para essas moedas aqui, que não são tão demandadas pelo mercado, podem lhe dar muito dinheiro. Essa é uma moeda que tem para negociar na Binance. É uma moeda interessante. Na minha opinião, essa moeda aqui não vai se recuperar no longo prazo. Mas, no médio prazo, desculpa. Não vai se recuperar no médio prazo. Mas no longo prazo, pode ser que ela volte a se recuperar para esses patamares anteriores aqui de 2020. 2021. Pode ser. Pode ser. Dependendo da demanda da moeda, dependendo do volume de negociação, não é isso que a gente está vendo agora. A gente vai ter que ver um acúmulo ainda muito maior de negociação dessa moeda para que ela realmente mude a tendência dela e volte a se valorizar muito, como já aconteceu no passado. Então, tendência de valorização a gente tem que ver nos gráficos, nas linhas que a gente colocou, e também no volume de negociação, que é esses pontinhos aqui que a gente está vendo aqui embaixo, beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês. É isso que o gráfico está me dizendo. Segue em tendência de desvalorização. Pode alcançar esses patamares de queda aqui ainda. E ainda pode amargar uma desvalorização de... Opa. Meu amigo, saia daqui. Pronto. E ainda pode amargar uma desvalorização do ponto aqui até agora de 58%. Na minha opinião, eu acredito muito que isso vá acontecer. Pode ser que essa moeda morra? Pode ser, mas eu acho que ela não vai acontecer isso com ela. Eu acho que ela não vai deixar de existir no mercado. Eu acho que ela vai voltar a se valorizar, mas eu ainda acho muito provavelmente essa moeda ainda vai chegar aqui embaixo, nesse preço aqui mínimo dela. Peraí, que esse preço aqui tá é negativo. Não, não é isso não. Mas é uma queda de pelo menos uns 50% aqui nesse ativo, beleza? Isso, é isso mesmo. Queda de pelo menos 58% aqui nesse ativo. Acho que isso pode acontecer sim, muito provavelmente isso vai acontecer nos próximos meses. A não ser que dê uma mudança no mercado e tudo comece a se valorizar. Mas como a gente sabe que os ciclos de valorização das moedas são diferentes, e essa é uma altcoin aqui que é pouco conhecida do mercado, né? Eu acho que o ciclo dela ainda vai demorar para voltar a se valorizar. Então é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso foi uma análise rápida aqui sobre a moeda Winklink, que é uma das moedas mais demandadas aí no meu canal, né? Então, eu resolvi fazer logo sobre essa moeda aqui para mostrar para vocês quais são as possibilidades aqui de valorização ou de desvalorização dessa moeda no futuro, que eu acho que é desvalorização. Mas ela não deixa de ser uma moeda interessante, com um projeto interessante, que ainda pode voltar a se valorizar, mas não antes de cair ainda pelo menos em 50% aí. Então, vamos ficar de olho, prestar atenção nessas moedinhas aí que vocês gostam de fazer análise e de investir também, para não perder dinheiro de graça, né? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.